Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos. Agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradeçamos a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos ofertado ao longo da vida, esta vida que nos foi concedida pela eternidade, para realizarmos o nosso processo de educação. Exatamente por isto que Jesus veio à Terra, para nos exemplificar os meios para este processo educativo. Jesus, na condição de mestre dos mestres, veio à Terra para nos apresentar este código moral para trabalharmos usando estes ensinamentos exemplificados por Jesus para realizarmos este processo educativo. E para isto, nós também contamos com o amparo, a proteção, a assistência de abnegados mensageiros de Jesus, que constantemente estão do nosso lado, caminhando conosco, mesmo que não percebamos, mas estão constantemente conosco, com o propósito de nos auxiliarem neste processo. E não podemos deixar de agradecer a cada um de nós que aqui nos encontramos, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente nos esforçamos para nos reunirmos aqui neste ambiente virtual, para permutarmos experiências, para conversarmos aqui neste ambiente para o nosso aprendizado. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos com base em O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 56, questão de número 56, que está na parte primeira, no capítulo 3º da criação, mais especificamente acerca da pluralidade dos mundos. Na questão de número 56, Kardec quis saber dos espíritos amigos da seguinte maneira: é a mesma constituição física dos diferentes globos que se encontram espalhados por todo o universo? Será que todos os planetas, todos os globos que estão espalhados por todo o universo, será que eles têm a mesma constituição física? Sem sombra de dúvida que, conforme estudos que já realizamos em encontros anteriores, esta constituição física tem a mesma origem de matéria, na condição de matéria primitiva. Mas conforme veremos na resposta bem sucinta da espiritualidade superior, todos são em essência diferentes. Então, quando Kardec questionou, é a mesma a constituição física dos diferentes globos, os espíritos amigos responderam: não, de modo algum se assemelham. Então aqui eles responderam que não são iguais, no caso aí, em constituição física, naquela condição de detalhes, são todos diferentes, mas em essência, conforme veremos na ampliação destas reflexões através do Espírito Miramês no livro Filosofia Espírita, em essência todos são iguais, porque todos são constituídos da mesma matéria primitiva, porque, como já estudamos em vários e vários encontros, todos
todos os corpos que existem no universo, inclusive os nossos corpos de seres humanos, dos nossos irmãos irracionais, dos minerais, dos vegetais, todos têm a mesma fonte primitiva, o fluido cósmico universal. Então aqui o espírito Miramês começa os esclarecimentos desta questão número 56 no capítulo 5º do segundo volume da coletânea Filosofia Espírita, que ele deu como título A Constituição Física. Então Miramês começa nos explicando da seguinte maneira, que a constituição física dos mundos que circulam no universo apresenta algumas diferenças. Então aqui Miramês nos fala que a constituição física dos mundos que circulam no universo apresenta algumas diferenças, principalmente naqueles que não são da mesma idade sideral. Então aqui Miramês, ampliando estas reflexões, porque os espíritos amigos responderam a Kardec que a constituição física não é a mesma, Miramês amplia um tanto mais e diz que existem algumas diferenças, porque estas diferenças são basicamente em função da idade do globo, a idade sideral, que varia de bilhões a bilhões de anos ou de séculos. Então aqui ele fala desta forma e acrescenta, como já havíamos adiantado, que a matéria primitiva é a mesma em todos os mundos. Sim, sem sombra de dúvida que a matéria primitiva, aquela fonte mãe, é a mesma para a formação de todos os corpos que existem, que já existiram ou que venham a existir no universo. Então a matéria primitiva é a mesma, apenas sofrendo modificações, apenas sofrendo transformações, mas a fonte mãe é a mesma. A maturidade, acrescenta Miramês, a maturidade, ou seja, a idade daquele corpo é que modifica a sua composição. Então, um corpo celeste com uma idade mais avançada e em muitas situações em bilhões de anos ou de séculos, sem sombra de dúvida que é diferente do que um corpo sideral que foi criado mais recentemente. Então a modificação, ou melhor, a maturidade é que modifica a sua composição. Podemos observar pelos olhos da própria ciência oficial da Terra, pelo trabalho que realiza nas suas pesquisas sobre os planetas vizinhos. Então aqui Miramês lembra a nossa ciência oficial que estuda há muito tempo os planetas vizinhos aqui da Terra. E esta maturidade, conforme ele diz, esta maturidade é que modifica a sua composição. A nossa ciência oficial já chegou à conclusão que pela cor de uma estrela, e eles têm tem vários estudos acerca do nosso Sol, essa estrela que sustenta a vida aqui na Terra, pela sua cor já se sabe aproximadamente se ela é mais nova ou se ela é mais antiga, ou seja, mais madura. Então a maturidade é que modifica a sua composição. Então, realizando estes estudos, a nossa ciência já chegou a estas conclusões. E ainda Miramês acrescenta na sequência que são encontrados nesses planetas que a nossa ciência já conseguiu estudar, segundo os nossos aparelhos de observação, elementos que existem na Terra e certamente outros que escapam às suas sensibilidades
ou a sensibilidade dos instrumentos usados pelos nossos cientistas. Então aqui Miramês lembra que a nossa ciência já conseguiu chegar a conclusões em relação a elementos que existem aqui na Terra e que existem também nos planetas vizinhos, e aí ele acrescenta que muitas outras coisas existem nesses planetas vizinhos à Terra, mas que escapam à sensibilidade dos instrumentos usados pelos nossos cientistas. E ainda ele diz que os próprios cientistas revelam as diferenças na atmosfera, umas mais pesadas, outras mais rarefeitas, e essas diferenças também na gravidade e a liberdade que têm os raios cósmicos por não encontrarem camada protetora de ozônio, de que a Terra foi merecedora, bem como a falta de mares e, consequentemente, de vegetação, não sendo constatada a presença de animais. Então aqui Miramês lembra acerca de estudos científicos que nós aqui da Terra já conseguimos realizar, digo nós, os nossos cientistas, chegando a estas conclusões em relação, principalmente, em relação à vegetação, em relação à presença de vidas parecidas com as que existem aqui na Terra. E ainda ele diz que há muitos mundos que já foram habitados e vivem em outra função que não é a de moradia para espíritos reencarnados. Entretanto, no fundo, são todos iguais por terem nascido da mesma fonte universal e por terem saído das mãos benfeitoras de Deus. Então Miramês lembra que existem muitos e muitos planetas, muitos e muitos globos espalhados pelo universo que já serviram de moradia para espíritos reencarnados e que hoje têm uma outra finalidade, mas que todos eles foram criados usando como matéria-prima a mesma fonte mãe, a mesma fonte que provém das mãos do Criador, ou seja, das mãos benfeitoras de Deus, ou seja, a mesma fonte universal, por terem saído das mãos abençoadas, das mãos benfeitoras de Deus. Então Miramês vai nos trazendo, ou deixou aqui para nós, através de João Nunes Maia, este belíssimo estudo acerca dos mundos, acerca da constituição física destes globos espalhados pelo universo. E ainda ele diz que as revelações para os homens deverão ser gradativas, conforme já estudamos em encontros anteriores e conforme Jesus nos chamou a atenção em relação a isto, ou seja, e a doutrina espírita vem e amplia estes esclarecimentos, que a verdade ela precisa ser conhecida para nos tornarmos livres. No entanto, esta verdade ela vai chegando e vai sendo revelada pouco a pouco, de forma gradativa, de acordo com as nossas condições de compreensão, de acordo com as nossas condições de internalização destas verdades. Então ele diz que as revelações para todos nós, elas deverão ser gradativas, porque somente o tempo pode nos dizer quando devem ser descortinadas determinadas verdades. Então somente o tempo pode determinar ou pode dizer quando devem ser descortinadas certas verdades para nós, porque a verdade, quando revelada fora do momento propício,
é bem pior que a mentira. Então prestemos atenção nestes esclarecimentos de Miramês, quando ele afirma que a verdade fora do momento é bem pior que a mentira, cabendo aos instrutores da humanidade regular as mensagens e estabelecer os momentos das revelações. Então aqui Miramês, ampliando estes esclarecimentos acerca desta questão número 56, ele não está se contradizendo com a resposta dada pelos espíritos superiores, pelos espíritos amigos que assistiram o trabalho da codificação. Ele está ampliando os esclarecimentos, esta verdade sendo revelada no momento propício, sendo ampliada no momento propício. Então aqui ele nos fala desta forma, que a verdade fora do momento é bem pior que a mentira, cabendo aos instrutores da humanidade regular as mensagens e estabelecer os momentos das revelações. No momento, diz Miramês, no momento, saber ou não se os mundos são constituídos dos mesmos elementos, pouco importa. Sem sombra de dúvida que existem coisas muito mais importantes, muito mais necessárias para nós sabermos do que a constituição dos mundos, se é do mesmo material ou não. Já sabemos que é do mesmo material, sofrendo as suas modificações, em especial de acordo com a sua maturidade sideral. Então aqui ele diz que no momento, saber ou não se os mundos são constituídos dos mesmos elementos, pouco importa. O que é mais urgente, diz Miramês, o que é mais urgente na atualidade é outra coisa. Então, a urgência da atualidade é outra bem diferente. E aí ele diz qual é a nossa urgência. O que é verdadeiramente urgente para nós no momento? O que é mais urgente e necessário para nós não é conhecermos a constituição física dos mundos, mas sim é estudar o amor. Isto, sem sombra de dúvida, é urgentíssimo. Estudarmos o amor, analisarmos o amor e vivenciá-lo. Então, é preciso que estudemos o amor, é preciso que analisemos o amor, é preciso que vivamos o amor e, principalmente, diz Miramês, precisamos procurar viver esta virtude por excelência. Não é simplesmente estudar, não é simplesmente analisar, mas o principal ainda, o principal acima de tudo, é a vivência desta virtude por excelência que se chama amor. E ainda ele diz que o de que mais precisamos é, pois, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração, e que ele seja pregado, na prática em toda parte, de todas as formas que existem no mundo. Então aqui ele fala que isto é o que é mais urgente: estudarmos o amor, analisarmos o amor, vivenciarmos o amor, internalizarmos o Evangelho do Cristo em nosso coração, pregando-o através da prática no nosso dia a dia, nas menores atitudes nossas. E ainda ele diz que é pura pretensão nossa, é pura pretensão julgar que estamos com a verdade. A doutrina espírita não está com a verdade, conforme nos orientam, nos esclarecem os espíritos amigos. E aqui Miramês repete que é pura pretensão julgar que estamos com a verdade e as outras religiões e filosofias de posse somente da ilusão. Não, a doutrina espírita não é a detentora da verdade, e as demais ciências, filosofias e religiões, em especial religiões e filosofias,
de posse da ilusão. Todos, diz Miramês, todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e sendo assim, condenar quem está fazendo o bem é querer impedir a sua propagação. Sem sombra de dúvida que todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, ou seja, todos nós somos filhos de Deus. E sem sombra de dúvida que realizar, quem quer que seja, que realize um trabalho de condenação em relação àquele que está praticando o bem, é querer impedir a propagação do bem. Não podemos fazer isto, ou seja, impedir a propagação do bem. A perfeição, diz Miramês, que a perfeição ainda escapa aos nossos sentidos, mas devemos buscá-la com todo o ânimo, com toda a boa vontade. Sim, sem sombra de dúvida, que aquela perfeição sobre a qual Jesus nos disse, sobre a necessidade de sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai, lembrando que esta perfeição nossa, que precisamos buscar constantemente, ela sempre estará na condição relativa, porque na condição absoluta só a Deus pertence, mas aqui ele diz que a perfeição ainda, esta perfeição relativa, ainda escapa aos nossos sentidos, mas devemos buscá-la. Sim, devemos buscar constantemente, conforme Jesus nos conclama: fazei esforços por entrar ou para entrar pela porta estreita. Então aqui Miramês nos fala que devemos buscar esta perfeição com todo o ânimo, com toda a boa vontade. E o Livro dos Espíritos, lembra Miramês, é um manancial. O Livro dos Espíritos é um manancial inesgotável de esclarecimentos, onde poderemos buscar assuntos e conversar sobre as belezas da criação e das suas leis naturais. Sim, sem sombra de dúvida, que o Livro dos Espíritos é um manancial inesgotável. 1018 questões, com várias questões, com desdobramentos, então são mais de 1018 questões, mas na numeração normal, 1018 questões sobre todos os assuntos. Então este manancial inesgotável, sobre o qual Miramês escreveu 20 volumes, que estamos estudando concomitantemente com o Livro dos Espíritos, a filosofia espírita. Então é por isso que ele nos fala que é um manancial inesgotável, onde poderemos buscar assuntos e conversar sobre as belezas da criação e das suas leis naturais. Todavia, há muitos outros livros que devem ser respeitados pelas doutrinas que revelam e pelos conceitos que expõem, e devem merecer o nosso respeito e a nossa atenção. Então aqui Miramês nos lembra que não é apenas a doutrina espírita que tem como espinha dorsal o Livro dos Espíritos, mas que existem muitos outros livros que não são da seara espírita, que precisam ser respeitados, que precisam ser estudados com muita atenção, porque eles revelam, pelos conceitos que expõem, eles revelam muitas verdades que precisamos conhecê-las. E ainda ele diz que há certas palavras que, por vezes, foram alteradas nas obras básicas por haver dificuldade da interpretação do seu sentido. Questiona Miramês, quantos dicionários da mesma língua não diferem no sentido das palavras? Então aqui Miramês nos fala sobre alguma diferença em sentidos de palavras, mas que no fundo são os mesmos esclarecimentos, ampliando os esclarecimentos, não há contradição. E ainda ele diz que a constituição física dos mundos tem algumas diferenças, porém
tem muito mais igualdade do que diferença em tudo o que se refere, desde a forma até os elementos. Sem sombra de dúvida que a constituição física dos mundos tem muitas diferenças, conforme que ele nos diz, algumas diferenças, porém tem muito mais de igualdade do que diferenças. Certas mudanças, ainda diz Miramês que certas mudanças ocorrem por força da maturidade da própria matéria. Como ele disse no início das reflexões, que estas diferenças são em função basicamente da maturidade da matéria. Uma matéria mais jovem é diferente de uma matéria mais velha, pois esta é uma lei em todos os globos do universo. E ainda ele diz que não estamos com isso deturpando respostas dos espíritos superiores que foram dirigidas a Allan Kardec, e sim querendo colocar mais luz sobre o assunto, para que o leitor se inteire da verdade. Então aqui Miramês lembra que esta ampliação do entendimento acerca dos mundos, a constituição física dos mundos, não é uma deturpação da resposta original dada pelos espíritos superiores a Allan Kardec, mas simplesmente ele quis jogar luz sobre o assunto para que nós, na condição de leitores, nos inteiremos melhor da verdade. E aí ele encerra dizendo que a nossa conversa é para valorizar as leis que existem em toda parte e não destruí-la. É para procurar ajudar no esclarecimento do que foi dito e não contradizer. Então aqui Miramês nos fala que não há contradição, mas sim essa tentativa de auxiliar no esclarecimento, procurando sempre ajudar no esclarecimento acerca do que foi dito pelos espíritos superiores, pelos espíritos organizadores, sob o comando de Jesus, no trabalho da codificação que foi organizada materialmente falando por Kardec. Então assim encerra o espírito Miramês estas reflexões acerca deste estudo da questão número 56, mas antes de encerrarmos aqui as nossas reflexões, faremos uma referência com base em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º, ou melhor, no capítulo 3º, nos itens de número 3 e 4, quando os espíritos superiores deixaram para nós, através de Kardec, a organização de Kardec, diferentes categorias de mundos. O capítulo 3º tem como título Há muitas moradas na casa do Pai. E neste item 3º, iniciando no item 3º, diferentes categorias de mundos habitados, os espíritos amigos esclareceram da seguinte maneira, que do ensino dado pelos espíritos superiores, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições de mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente. Então aqui Kardec esclarece que há muitos mundos que a constituição física e moral dos seus habitantes são bem inferiores às nossas aqui da Terra. E aí ele diz na sequência, já no item de número 4, que nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem,
tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Então aqui Kardec fez uma classificação, juntamente com os espíritos superiores, em 5 tipos de mundos. De uma forma rápida e sucinta, ele diz da seguinte maneira, nesta classificação dos mundos, para efeito didático, porque essa classificação ela vai ao infinito. Então ele diz que mundos primitivos são aqueles mundos destinados a primeiras encarnações da alma humana. Existem os mundos de provas e expiações, onde predomina o mal, que é exatamente onde o planeta Terra se encontra, mundo de provas e expiações, numa fase de transição que não sabemos ainda quanto tempo irá durar, mas um mundo de provas e expiações passando para um período de regeneração. E na sequência eles falam mundo de regeneração, que exatamente nesses mundos de regeneração, nos quais a alma, que ainda tem o que expiar, busca forças, repousando das fadigas da luta para seguirem adiante. Nós encontramos um terceiro tipo de mundo, que é exatamente mundos ditosos, que neste caso o quarto tipo de mundo, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E por último, mundos celestes ou divinos, que são habitados de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Sem sombra de dúvida que todos nós um dia habitaremos estes mundos ditosos e passaremos para mundos celestes ou divinos, onde predomina exclusivamente o bem. Como nós sabemos, a Terra ainda está na categoria de mundo de expiações e de provas, ou de provas e expiações. Dependerá de nós mudarmos este estado para regeneração, fazendo a nossa regeneração em primeiro lugar, porque como nós sabemos, para que possamos habitar um mundo regenerado, é preciso que eu esteja regenerado, é preciso que você esteja regenerado. Não é possível eu habitar um mundo regenerado se eu ainda me encontrar na condição de provas e expiações. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e trabalhemos individual e conjuntamente para nos transformarmos verdadeiramente em seres regenerados, preparando assim também o mundo que iremos habitar, mundo de regeneração. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Cristo, nosso Senhor.